Oi pessoal, tudo bem? Desculpa a demora, assim, eu não consegui postar nenhum vídeo depois do último que eu falei sobre a goma de mascar. Foi bastante corrida essa semana, algumas encomendas, então com a loja aberta e depois que fechava a loja eu ia mexer com as encomendas, então eu acabei não conseguindo fazer nenhum vídeo, né? Mas conversando com uma cliente essa semana, o assunto que veio à tona foram a respeito de sintomas de menopausa. Pois bem, eu durante muitos anos, desde os meus 20, se eu não me engano, eu tô para fazer 43, né? Então desde os meus 20, 21 mais ou menos, se eu não me engano, eu comecei a ter sintomas de menopausa. Eu tinha uns suores horríveis, eu acordava no meio da madrugada, podia ser o inverno, muito frio, e eu tava de camisola, acordava assim, pingando mesmo o suor. Abria a janela, ficava me abanando. Algumas pessoas que trabalharam comigo podem lembrar disso, né? Que eu tinha muito calor, muito calor. Eu lembro que eu fiz um curso e depois de um tempo a gente se encontrou, né? Tinha professores, alguns alunos nesse reencontro. E um dos colegas disse assim: Aline, sabe o que eu lembro de você? Que você sentia muito calor. Todo mundo no inverno estava lá de touca, de cachecol, de casaco. Você estava de regata e com leque. E era verdade. Era assim o tempo todo comigo. Eu sentia muito calor. O meu quarto, para vocês terem uma ideia, ele chegou no único cômodo da casa. Ele era todo cheio de mofo. O meu colchão, ele mofava. Meu travesseiro tinha que ficar trocando o tempo todo porque ele mofava. Porque como eu transpirava demais, o meu quarto ficava extremamente úmido. Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. E aí, então, assim, há muito tempo eu fazia exames para saber se a minha dosagem hormonal estava correta, por conta desses sintomas, para saber se estava na menopausa. O resultado sempre era: não, você não está na menopausa. Só que, com o tempo, essas coisas foram ficando de um estado assim meio drástico. Eu brincava que em alguns momentos eu me sentia a Samara do filme Chamado, porque às vezes de um minuto para o outro eu estava com o cabelo arrumado, estava seca, e de repente eu começava a pingar suor, pingar, a roupa ficava encharcada, era um calor horrível e o cabelo escorria. Então assim, só que nunca dava alteração. Só que tinha um sintoma que eu tinha, que era, eu falava para os médicos que eu tinha vergonha de falar desse sintoma, porque eu sentia tanto calor, principalmente na cabeça, já desde os meus 20 mais ou menos, que eu sentia esse sintoma, que eu sentia sair fumacinha de dentro do meu ouvido. E eu falava que eu me sentia o Frankenstein. O que aconteceu? Né? Bem resumida a história, porque foram muitos anos até chegar nessa conclusão. Uma vez me encaminharam para um imunologista, e esse imunologista perguntou assim se eu tinha algum sintoma diferente. Aí eu falei desse da cabeça ficar quente, da fumacinha no ouvido. E eu já tinha feito alguns exames, inclusive um que era de urina 24 horas. E aí ele falou, e dava tudo normal. E aí ele falou: olha, isso que você chama do rosto quente, que fica vermelho, eu chamo de flush. Então eu vou te deixar os mesmos pedidos desses exames que a gente já fez, que não deu alteração nenhuma. E no dia que você sentiu flush, no dia seguinte, você começa a fazer o exame de urina 24 horas. Eu falei: ok, tudo bem, eu vou fazer esse exame. E foi batata, deu aquele calor no rosto durante a noite. Quando foi na madrugada, muito calor mesmo. E aí eu comecei a fazer o exame. Então foram 24 horas colhendo urina e levei para análise. Quando veio o resultado, foi que tinha uma quantidade de adrenalina extremamente alta. E eu lembro que as palavras do médico foram: a quantidade de adrenalina que consta na sua urina é a mesma de um maratonista correndo a São Silvestre. E eu ficava assim: mas como? Eu estava dormindo. Como que a quantidade de adrenalina da minha urina, quando eu acordava, poderia ser igual a de uma maratonista correndo a São Silvestre? Então, assim, foi muito estranho isso. Então, a respeito da menopausa, né? Então, assim, hoje eu já estou mais próxima da menopausa. Hoje eu não sinto mais aquele calorão insuportável.
eu não passo mal como antes. Mas assim, fazendo um link com outros assuntos que a gente vai conversar no futuro, o que aconteceu, né? Só para vocês entenderem o porquê da adrenalina e que causava esses sintomas parecidos com a menopausa. Ao longo desse tempo, muitos médicos suspeitavam de um problema no coração, de um problema neurológico. Eu fui para estudo 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Eu não tenho certeza se foi um estudo ou não, se foi só um exame mais elaborado, mas eu fui para estudo mesmo no INCOR. E a respeito desse problema do coração, os médicos falavam assim, olha, todo mundo quando vai dormir diminui o ritmo cardíaco. Então, para você ficar, como posso dizer, calma, relaxado, seu ritmo cardíaco cai, e aí você pode relaxar e conseguir dormir de uma forma mais tranquila. Não sei explicar direito isso, mas eu só sei isso, que o ritmo cardíaco para quem vai dormir cai. Só que o meu cérebro, eu até comentei no outro vídeo que eu já havia sido diagnosticada com síndrome do pânico, o meu cérebro estava ficando viciado, vamos dizer assim, num comportamento que durante o dia, toda vez que eu passava mal com esses sintomas do coração, o meu ritmo cardíaco caía muito, né? Eu vou entrar em detalhes no outro vídeo, caía demais e ele descarregava adrenalina para eu melhorar. Então, durante o dia, toda vez que o ritmo cardíaco caía, ele descarregava adrenalina. O ritmo cardíaco caía, descarregava adrenalina. Só que, desde os meus 20 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei realmente a sentir um desconforto muito grande a respeito disso. Não sei exatamente quando começou, mas eu sei que o sintoma realmente, de quando eu comecei a investigar isso, foi por volta dos meus 20 anos. O meu cérebro acostumou-se que cai o ritmo, tem que descarregar adrenalina. Caiu o ritmo, tem que descarregar adrenalina. E ele começou a fazer isso no sono. Então eu passava muito mal, o meu sono era péssimo, eu não descansava, eu acordava mais cansada do que quando eu havia ido dormir. Passou um tempo que eu não conseguia mais dormir naturalmente. Eu tinha que tomar remédio para dormir. Então assim, meu filho falava assim, mãe, é muito horrível, porque eu chego no quarto, às vezes eu te chamo e você não acorda, eu abro a porta, você parece estar morta, pendurada na cama, porque eu tomava o remédio embaixo da língua e do jeito que eu estivesse, eu apagava. Tanto que o médico falava assim, você já toma o remédio, coloca ele embaixo da língua como se já estiver embaixo da coberta, porque eu não sei quanto tempo que demora, eu sei que é no máximo em 15 minutos. Então eu falava, vai me dar sono, né? Eu estava lendo um livro e eu acordava de manhã pendurada na cama, com o livro para outro lado e eu não fazia ideia. Mas para vocês terem uma ideia, que a qualidade do meu sono era horrível. Quando eu explicava, as pessoas não conseguiam entender realmente. Porque foi com esse monte de tentativa de achar o diagnóstico, foi onde a gente descobriu que o meu cérebro estava descarregando adrenalina na madrugada, toda vez que o meu ritmo cardíaco caía. Então, isso começou a causar esses suores, esse calorão, e que poderia ser os sintomas de menopausa. E não era. Se fosse olhar apenas os sintomas, eu poderia estar tomando N medicações para tratar menopausa precoce, por exemplo, e nunca foi menopausa também. Até tem um histórico de menopausa precoce na minha família, mas não depois dos 20 anos, né, gente? E era realmente o meu cérebro que não estava conseguindo entender os sinais do meu corpo. Ele estava se comportando de uma forma inadequada referente a isso. O cérebro estava todo inflamado, na realidade, nessa ocasião. Então, não é porque ele entendia só que cai o ritmo, era para fazer isso. Ele realmente estava com um comportamento viciado, mas era porque ele estava realmente inflamado, o meu cérebro, por causa do glúten. Então, assim, o flush acontecia quando eu comia coisa com glúten, por exemplo, à noite. Se eu almoçasse alguma coisa durante o dia, fui comer pizza com os amigos na hora do almoço, por exemplo, eu passava mal à tarde, mas à noite, então assim, eu comia, sei lá, macarrão, eu comia uma pizza na hora de dormir, era batata, daqui a pouco eu começava a ficar realmente muito vermelha, o rosto pegava fogo mesmo. Às vezes as pessoas chegavam perto de mim e perguntavam se eu estava com febre, porque só de chegar perto de mim vinha um calor muito forte, saía assim do meu corpo, né? E não era febre na realidade, né? Não sei dizer se era febre ou não, porque realmente tinha uma inflamação. Tinha inflamação mesmo, mas era no cérebro, né? Algumas vezes eu fui internada e os médicos identificavam assim, olha, você tem uma inflamação, tá no sangue, a gente não sabe o que é,
Eu lembro que em uma ocasião eles resolveram fazer o teste do líquor, porque poderia ser meningite, no estado que eu estava. E aí deu negativo, eu estava em isolamento até sair o resultado de negativo. E eu sei que chegou assim, olha, você está com uma infecção, deve ser uma sinusite. Eu lembro disso. Deve ser uma sinusite, me deu um antibiótico e eu fui para casa. Então, assim, realmente eu tinha uma inflamação, eu tinha esses calores, só que nada era o que parecia ser. Na verdade, era o meu cérebro inflamado por conta de eu ter consumido glúten. Aí ele tinha uma reação exacerbada e eu passava muito mal e nunca foi menopausa também. Então, assim, se você tem, de repente, algum outro tipo de sintoma parecido com esse que eu tô tendo aqui agora, que você acha que, se você conhecer o seu corpo e perceber que pode ser que piore toda vez que você come o glúten, leve essa informação para o seu médico, porque pode ser que você esteja tendo uma reação ao glúten e não seja menopausa. Pode ser um sintoma parecido com a menopausa, só que não é. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Obrigada, pessoal. Se inscrevam, indique o canal para outras pessoas, tá bom? Porque a ideia aqui com esse canal é realmente compartilhar a minha história e, de repente, poder ajudar. Se eu ajudar meia dúzia de pessoas, se eu ajudar uma pessoa, eu já tô feliz com isso. Porque todo mundo falava assim, Aline, escreve um livro. Eu não consigo realmente, nesse momento, arranjar um tempo para poder escrever. E essa foi a maneira que eu encontrei de compartilhar a minha história com vocês. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Um vídeo de 11 minutos até agora. Então, assim, a ideia não era me estender tanto, mas tem muito link de uma história com outra e, às vezes, um sintoma que se linka com outro também, que eu acho que é importante compartilhar com vocês, tá bom? Obrigada, um beijão e até a próxima!